E todo o problema acabou. O Guilherme chegou. Muito boa noite a todos aqui da audiência da Conecta. Sejam bem-vindos a essa live. Comigo, Guilherme Cunha e Natália Cipriani, a qual já inclusive encontra-se aqui conosco. Chega mais, chega mais, chega mais, porque o bate-papo hoje é bom demais. Boa noite, Rodrigão sempre presente, Elaine também. A todos bem-vindos a essa live para a gente tratar de um assunto que não tem como não falar mais, né? Que é exatamente esse retorno da renda fixa com a alta da taxa de juros. Aí, Yuri, gigantesco, nunca vi maior. Boa noite, esperando aí o restante das pessoas começarem a se sintonizar. Hoje nós tivemos um dia mais diferente, né? Nós não tínhamos um sentido ainda dentro da movimentação, principalmente do índice, onde nós tivemos um feriado na sexta-feira. E aí esse feriado bagunçou, porque o EWZ, o nosso principal índice, lá nos Estados Unidos fechou positivo, o mercado não tinha tanta movimentação para poder puxar o mercado. E hoje a gente teve essa surpresa boa, que foi o Ibovespa aí performando gigantescamente dizendo. Mas o assunto do dia de hoje, que eu venho falar aí com a Natália, é exatamente o movimento que traz esse fluxo para o renda variável, que é a renda fixa. Então, só para a gente reviver um pouquinho desse fluxo da renda fixa, nós tivemos um topo lá de 14% e tivemos quedas consecutivas até chegar em 2%, que foi a mínima histórica aqui. Quem aproveitou do lado bancário aproveitou, quem entendeu o fluxo também conseguiu ganhar dinheiro com juros futuros, e agora a gente tem uma tendência de alta muito grande na alta da base da taxa Selic, que é uma baita de uma oportunidade para você conseguir levantar um dinheiro com a renda fixa. Natália, eu vou te mandar um convite para que a gente possa começar esse bate-papo de renda fixa. Afinal, você é a especialista de hoje. Olá, Oi, boa noite, seja boa bem-vinda. noite, obrigada. Oi, Gui, oi, pessoal, boa noite. Todo mundo tá bem? Vocês Muito estão bom. conseguindo me ouvir direitinho? Chegou legal o som aqui. Ai, show, ótimo. E aí, Ná, como é que foi o seu dia de hoje no mercado e o que você pode introduzir de renda fixa nesse momento aí para os nossos ouvintes? Foi muito bom, assim, eu sou amante da renda fixa, sempre gostei, desde a época das taxas lá de 14% dos Que bancões, delícia. antigamente. E assim, na última reunião do Copom, né, que ocorreu no mês passado, em junho, houve uma alta lá de 0,75%, a terceira alta, inclusive, consecutiva, né? A gente, então, está com uma Selic atualmente de 4,25%. E assim, isso gera um impacto negativo sobre a óptica do empreendedorismo, sobre os tomadores de crédito, porém, já para nós, investidores de renda fixa, isso é muito benéfico, assim. Na manhã da segunda-feira, houve a divulgação do Boletim Focus, né? O Banco Central divulga toda segunda-feira. Hoje, né, E inclusive. hoje pela manhã foi divulgado. Inclusive, isso a título de informação, todos os investidores eles têm acesso a essas informações do Banco Central. Basta acessar o site, né, que é o www.bcb.gov.br. E também tem a possibilidade de se cadastrar na mala direta. Então, assim, toda manhã de segunda-feira a gente recebe essas perspectivas, né, na visão mercado, que nos auxiliam na tomada de decisão para a gente aportar o nosso recurso ali na renda fixa. Eu estou até diante do boletim e consta uma projeção de alta
tanto para a Selic quanto para o IPCA. Que assim, o governo está fazendo, né, essa política monetária para tentar... Porque a gente está num cenário de persistente inflacionária, né? Eles estão tentando reduzir essa inflação que está acima da meta. E na quinta-feira agora foi divulgado o acumulado do IPCA nos últimos 12 meses. Veio pesadaço. A gente se deparou com 8,35%. Foi bem puxado. Legal. Pessoal, dando mais um norte, né, do que a Natália está falando, nós temos aí esse boletim Focus, não é do Banco Central, né, ele consolida as informações das principais instituições, consultorias, e é uma projeção, é para te dar um norte da onde a economia vai buscar, né, fechar ali um planejamento. A grande maioria erra no dólar, né? Tentar fazer uma projeção do câmbio aqui no Brasil é muito difícil, mas a taxa Selic, a parte de inflação, esses principais benchmarks da economia, ele fica mais sólido, então você não fica a ver navios. Então, se a gente vê aí uma inflação a mais de 8% e a gente já tem num boletim Focus uma projeção para 5,5%, você já consegue atrelar a sua renda fixa de um jeito mais inteligente, né? Então, você não vai precificar uma renda fixa numa taxa menor do que essa, num vencimento mais longo, se você sabe que a curva de juros está em alta. E também, que nem acho que eu já vi aqui, sempre que a gente faz algum comentário na live, bem legal aí sobre algum argumento, que nem a Nath começou falando do Boletim Focus, a gente já vai também disponibilizar como é que você chega até o caminho ali do site do Banco Central para obter essa informação, que eu acho que é extremamente importante. Acho que o investidor hoje cada vez mais precisa ficar próximo de boas informações e também ter esse tipo de acesso. É público, né, Natália? Comenta aí com o pessoal. Tá aí disponível para todo mundo. Diante dessa tendência de alta, né, vale ressaltar que a Selic ela tem uma correlação com o CDI. Ou seja, a Selic com essa projeção de alta, o CDI também ele surfa essa onda. E assim, é bem interessante a gente, já nessa tendência de alta, vale ressaltar que isso não é uma recomendação de investimento. Sim, exatamente. Mas é interessante a gente alocar os nossos recursos, seja eles em títulos públicos, assim como crédito privado, a gente atrelar uma remuneração pós-fixada. Ou seja, aquela ali que remunera 100%, 150%, enfim, 200% do CDI é algo interessante, algo que deve ser estudado assim, antes da gente alocar nosso recurso. Paga para pensar, pessoal. Hoje, quando a gente fala de 200% no CDI, daqui a pouco é 1% ao mês. 200% do CDI, a gente volta naquele sonho brasileiro de 1% ao mês, aonde você tem um risco muito bizarro de baixo, né? É um risco de uma pandemia novamente, alguma coisa que venha machucar ali as projeções, mas caso contrário, daqui a pouco 200% do CDI retorna nesse 1% ao mês e você começa a equilibrar o risco e retorno da sua carteira. Naturalmente, as pessoas migraram do renda fixa quando estava 2% para a renda variável, né, para poder otimizar as suas rentabilidades, mas agora com a renda fixa trazendo novamente essas oportunidades, que nem ela bem colocou, o pós-fixado você vai acompanhar essa alta inteira. Então tem muita gente, às vezes, precificando uma taxa para 5, 6 anos, e pode ser que não seja a melhor situação, porque a gente já está vendo algumas casas emitindo aí títulos a 150% do CDI. Né? E atingindo esses 5%, 5,5%, acredito que possa vir até chegar num patamar maior até o final do ano para realmente controlar a inflação. Então a gente daqui a pouco vai estar vendo aí títulos pós-fixados muito próximo de 1% ao mês, que é a paz do investidor brasileiro. A gente ficou muito acostumado com esse tipo de investimento, trazendo rentabilidade e segurança, né? Então o brasileiro se perdeu em meio à pandemia, que tudo ficou bagunçado realmente de fato, e agora começa a trazer novos ares. A pandemia trouxe isso, né? A gente estava muito naquele comodismo de renda fixa, só que investir em renda fixa é simples, mas a gente tem que ver esses indicadores de mercado também. Não basta a gente travar uma taxa pré-fixada em um ativo de 1 ano, sendo que a projeção da Selic é no final do ano que ultrapasse 6%. A gente trava uma taxa pré ali de 5%, 6%, não é algo... Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Aí assim, você assiste de camarote
o seu ativo ali preso ali na pré-fixado e a Selic subindo cada vez mais para tentar controlar a inflação. É um trade, né? Não deixa de ser uma operação realmente, né? Porque se você compra o título num preço melhor, né, você acaba não sofrendo esse sentimento de potência, de realmente você falar assim, nossa, sei lá, alguém me indicou esse determinado título, eu precifiquei, né, coloquei meu dinheiro, travei. Você não vai conseguir resgatar esse título, né? E aí você vê a curva de juros subindo. Pô, aí você vê o Ibovespa subindo, a sua carteira de ações não sobe. Você vê a taxa de juros subindo e o seu título de renda fixa não sobe. Poxa, aí já começa a dar aquela euforia de não estar realmente acompanhando os movimentos do mercado. Ô, Nath, fala um pouquinho aí para mim o que você realmente acredita que vem acontecendo na política monetária, porque o Brasil está saindo na frente, né? A gente vê o Fed controlando bastante nos Estados Unidos, né? Não querendo aumentar a taxa de juros de um formato bem inteligente para poder continuar estímulos, não aumentar a dívida, mas aqui no Brasil a gente vê esse aumento da taxa Selic acontecendo, aumento de juros aqui, né, acontecendo numa velocidade bem alta. E também de um formato bem inteligente, porque 2% para mim não fazia sentido realmente, a gente não estava nesse patamar. Você acredita que realmente possa vir a superar esse 5 e 5,5% que está no Boletim Focus como um formato emergencial? Ou você acredita que o nosso ministro da Economia aí permaneça dentro dessas projeções? O que você acredita que venha acontecer de fato nesse mercado de renda fixa alta de juros? Acredito que possa vir a superar, sim, essa taxa de 4,25%. Creio que chegue a 6%, até porque a inflação ela está acima da meta, né? A meta para 2021 era 5,25% e a gente está em 8,35%, está bem acima da meta. E assim, e a taxa de juros subindo, o dinheiro gringo vem. Porque eles não vão querer investir uma taxa, igual o Fed, uma taxa de 0%, enfim. Não faz sentido, o interessante, né? não faz o menor sentido. O interessante é investir em um ativo seguro, que é o da renda fixa, mesmo sendo no Brasil, né, que é um país de rating BB-, mas é uma taxa de 4,25 a partir de 6, então aí que ficaria mais atrativo. E o dinheiro do gringo vindo para cá, a tendência, né, é que o dólar abaixa o preço, já que vai ter mais dólar aqui na economia. Aquela lei da oferta e demanda, ela começa a fazer sentido aqui pra gente. E vai dar, possivelmente, pra gente viajar pra Disney mais vezes, né? Quem sabe? É isso. E, pessoal, juros alto, dólar baixo. É a correlação que a gente sempre vai estar falando aqui para vocês. E essa atração aí do capital estrangeiro é muito importante para que a gente continue na nossa retomada, né? Então, que nem a gente começou falando na live, fica mais caro para o tomador, né? Então, quem precisa de empréstimos para poder fazer rodar, seja o seu negócio ou os seus inícios de projeto, fica mais caro, obviamente. Por isso que a gente até comentou. Quem aproveitou, aproveitou. A gente chegou a ver na pandemia empréstimo a crédito pessoal abaixo de 1%, porque o banco estava querendo reestruturar, ele estava querendo organizar essa parte de crédito. E para o investidor que não gostava de tomar risco e estava perdendo para a inflação, né, juros real, nada mais é do que o quanto meu dinheiro rendeu, menos a inflação. Então, a grande maioria das carteiras dos brasileiros de renda fixa estão negativas, inclusive, né? Porque não adianta nada render 5% no ano se você está tendo uma inflação de 8%. Então, o seu principal objetivo sempre vai ser com que o seu dinheiro, pelo menos, venha a ter uma variação que acompanhe a inflação. Esse é o maior desafio hoje do investidor mais conservador, que essa alta da Selic vem ajudando aí a retomar o apetite para o investidor. Eu vi uma matéria recente que bateu o recorde, né? No mês passado foi o recorde de fundos de renda fixa, retomada até mesmo em poupança, para as pessoas fugirem um pouco mais desse risco e esperar o resultado do segundo TRI. Ô, Nath, você que está hoje numa corretora, né? Dentro das distribuições aí que vocês possuem, o que vocês veem que tem de bom realmente dentro da corretora? Tem algum banco que está já alavancando a sua emissão de título e já está pagando 12% ao ano? Ou isso ainda não é uma realidade para o investidor, pessoa física? Sim, isso já é uma realidade para o investidor. Claro que depende do tempo que o investidor quer deixar o recurso alocado, né? Lembrando que quanto maior, né, o duration da operação,
maior será a remuneração também. E vale ressaltar que não é só a possibilidade, assim, dá para a gente diversificar em relação à remuneração dentro da renda fixa. A gente tem ativos que remunerem CDI, né, ao percentual do CDI, mas também tem ativos que remuneram IPCA, que eu acho que é bastante interessante, seja ele tanto em títulos públicos quanto em crédito privado, que em títulos públicos as chamadas NTNs, né, IPCA+. E o crédito privado, sei que poucas pessoas sabem, mas existem CDBs, LCIs, LCAs, que remuneram IPCA+. Sim. E assim, a gente, alocando o nosso recurso em um ativo dessa forma, dá para a gente proteger o nosso poder de compra, já que ele vai de acordo com o IPCA, a gente está protegendo o nosso poder de compra mais uma taxa fixa. Então, a gente vai ganhar sempre da inflação aportando recurso em títulos com esse tipo de remuneração. Eu acho bastante interessante a gente diversificar, colocar um pós-fixado, um IPCA+, acho que faz porque sentido. o mínimo do objetivo, pessoal, vocês que estão aí no outro lado da tela ouvindo a gente, você não pode mais ter um tipo de investimento que não venha suprir a inflação. Eu acho que essa é a jogada de número 1. Se o seu investimento está rendendo abaixo da inflação, seu poder de compra ele é negativo, né? O juros real ele é negativo. E aí, quando a gente tem hoje na renda fixa produtos que já te protegem da inflação, é incrível. Ah, mas pessoal, a taxa de juros já está subindo para que venha cair a inflação. Faz sentido eu atrelar? Sim, porque é uma proteção. Você não está indo só pelo lance da rentabilidade, você não está naquela loucura de, não, eu preciso de rentabilidade. Não, você está protegendo uma parte do seu dinheiro da inflação, colocando uma outra parte para que ele venha pegar essa onda da alta da taxa da Selic. E o mais importante de tudo, esses títulos pós-fixados ou os fundos pós-fixados, ele te entrega liquidez. Então aconteceu uma oportunidade bizarra na bolsa lá, putz, teve uma queda mais acentuada que deu uma simetria, os resultados trimestrais vieram bons, você clica no botão, no dia seguinte você tem recurso na mão para poder movimentar num mercado que possa ser mais atrativo se realmente fizer sentido. Então é bem importante que a gente entenda esse movimento e comece a atrelar esse movimento, tanto de juros como também na inflação na renda fixa. Investir em renda fixa é uma arte, pessoal. Você não pode simplesmente comprar lá uma poupança, um CDB e achar que você fez tudo de bom. Precisa entender o ativo também. Exatamente, uma ótima observação, Gui. É isso mesmo. Muito bom. E aí a gente veio agora também trazendo a tributação, né? A gente viu aí a reforma tributária. E o que isso vem realmente impactar para o investidor mais conservador? O que você pode trazer de análise que o investidor mais conservador, principalmente essas pessoas de curto prazo, possam vir a se beneficiar ou se prejudicar com a reforma? Olha, essa daí é a cerejinha do bolo. O governo ele apresentou a segunda fase da reforma tributária ao Congresso. Isso também é interessante na visão de renda fixa. Os ativos de renda fixa, eles terão uma alíquota única de imposto de renda de 15%. Boa. Então, isso é ótimo. Isso vai acabar com o atual escalonamento. Lembra daquela tabela? Uma notícia boa, hein, pessoal? Poxa, valeu a pena vocês estarem aqui, hein? Não, até que, enfim, é essa cerejinha do bolo. Lembra daquela tabela, pessoal? Aquela tabela regressiva de imposto de renda que dava um trabalho para a gente calcular, até mesmo para os bancos, já que esse imposto era calculado na fonte. Então, era aquilo ali, até 180 dias era uma alíquota enorme de 22,5%, de 181 a 360 dias, alíquota de 20%. Já a partir de 361 a 720 dias, era uma alíquota de 17,5%. Só para depois de 2 anos, a gente chegaria a uma alíquota de 15%. Que agora ela começa a valer já começa a valer, né, essa alíquota de 15%. É único, né? Ficou mais simplificado. Eu acho que assim, Graças a Deus. Naturalmente, pessoal, qualquer mudança traz um sentimento ruim, né? Então, quando estampou a reforma tributária, os fundos imobiliários desabaram, o pessoal começou a já contestar, já começa a ter revolução. Mas para o investidor de renda fixa e para as pessoas de altíssimo risco, essa unificação
né? Porque, por exemplo, no day trade cai de 20 para 15, pô, já dá um alívio para a galera que está começando nesse tipo de modalidade. E para o investidor de pessoa física, então, nem se fala, porque as pessoas tinham que fazer conta, né? Ah, eu preciso que nem poupança, né? Se você não ficar até o aniversário, você não ganha. Então as pessoas às vezes esperavam um determinado período para entrar na tabela regressiva, obter um desconto de imposto de renda na fonte para não machucar a rentabilidade. Cara, isso era uma loucura, né? Não fazia nem sentido. Então hoje, se não tiver alterações aí dentro da reforma tributária, para o investidor de pessoa física que vai constituir a sua reserva de emergência, que está começando a fazer os seus investimentos, vai se beneficiar, e isso é muito importante você entender, para que você não seja contra a reforma sem saber o que está te beneficiando e o que está te prejudicando. Dentro de fundos imobiliários, Nath, você tem algo a falar sobre esse fluxo? Você acredita que realmente isso vai trazer uma perda de atratividade muito grande ou não? Ou você também não tem nada a declarar, digamos assim? Olha, eu particularmente estou torcendo para não ser aprovada, né? Porque nos fundos imobiliários, diante da valorização da cota, tem uma alíquota de 20% e os dividendos eles não eram tributados. E agora, nessa nova proposta, né, que subiu para o Congresso, eles estão querendo taxar os dividendos, que era machuca em 15%, porém reduzir a alíquota em relação à valorização da cota, de 20% para 15%. Se eu, coitada de mim, se eu pudesse escolher, eu ia querer manter da forma que estava, 20% e os dividendos assim, líquido, sem taxação, né? Porque a minha visão para investir em fundo imobiliário realmente é para todo mês, né, ser creditado ali os dividendos na conta, para fazer caixa realmente, não seria para flipagem, né? Flipagem Sim. Eu deixo para, se eu quiser entrar no mercado de ações, enfim. Estou torcendo para não ser aprovado. Era o principal benefício, né? Então eu acho que quando a gente tratou, pessoal, de fundo imobiliário dentro dessa reforma tributária, machucou tanto, né, o índice de fundo imobiliário os 2 primeiros dias, porque o principal benefício era realmente você não ter que pagar essa tributação dos dividendos mensais, né? Então, quando a gente carimba 15% no mês ali, putz, o investidor de fundo imobiliário ficou bem chateado e voltou para o renda fixa, né? Então, as pessoas estavam entrando na bolsa, né, dentro de fundos imobiliários, em produtos mais conservadores, e acabou voltando nesse renda fixa. Nath, para a gente começar aí para a pergunta dos ouvintes, você acredita também nesse 1% para o brasileiro de um formato mais líquido nos próximos 2 anos, aí, até onde o Fed falou que aguenta não movimentar a taxa de juros? Ou isso torna-se meio utópico, assim? Porque a gente, quando vai conversar com o investidor, naturalmente ele a referência que ele tem é esse 1%, né? Ele esqueceu que isso não era uma naturalidade mais hoje em dia. Você acredita que até 2023, com o andar da carruagem, a gente vê esse movimento, ou isso é impossível a gente entender, precisa saber da eleição? O que você vê aí para os próximos anos na renda fixa? 1% é viável dentro de liquidez, ou isso é muito utópico? Eu por hora acho inviável ativos com liquidez 12% ao ano, eu acho complicado, assim. Sei que a taxa vai subir, né? Tem projeção de alta, mas chegar a 12%, vai ter eleições aí o ano que vem, enfim, tá tudo bem certo. A gente acha que só se for um título de um banco, né, que está realmente precisando captar mais, alguma coisa assim que venha a dar uma alavancagem. Eu acredito também que com o passar dessa eleição, que querendo ou não está próxima, né? A gente vai ter um vucu-vucu no mercado aí, principalmente dependendo quem for abraçar a causa aí na eleição. E aí, de novo, pessoal, não deixa de ser um trade, tá? Você agora fica meio que obrigado a toda segunda-feira, depois dessa live, se você não correr lá no site do Banco Central e ver as movimentações do Boletim Focus, você errou e perdeu uma baita de uma oportunidade. Algo mais, Nath, que você queria falar com o povo? Vamos esperar agora as perguntas, né? Tô vendo umas perguntas subindo aí da galera. O CRA, opção boa. O que você fala do CRI, do CRA e por aí vai, né?
E o que é um CRA, né? Para quem não sabe o que é um CRA, manda bala aí pro pessoal. O CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio. Assim, vale ressaltar que o agronegócio é o setor mais resiliente que a gente tem no Brasil, né? Mesmo o ano passado, com a pandemia explodindo, foi o que impulsionou o PIB do ano passado. Esse ano, já no terceiro trimestre, foi divulgado o agronegócio que ajudou, né? Que impulsionou. E assim, esse certificado de recebíveis do agronegócio também é um ativo de renda fixa, tá? Ele é como se também tem a LCA também, que é emitida por bancos, e os CRAs são emitidos através de securitizadora. Então, também é interessante você, eu quero entrar num CRA, é viável você entrar no site da securitizadora, ver o que eles têm para falar sobre o ativo, se a securitizadora é confiável, se ela tem bastante tempo no mercado. E assim, as empresas, né, que emitem, que contraem essas dívidas, elas podem ter rate, ou então a operação ela pode ter garantias vinculadas. Não tem cobertura do FGC, assim como os CDBs, LCI e LCA, porém, acho que viável fazer uma análise, sim, e tem CRAs muito interessantes aí no mercado, com boas remunerações. A gente tem remuneração atrelada ao IPCA mais uma taxa fixa, tem pré-fixada, tem CRAs que eles são tem a remuneração CDI mais também, que agora está super interessante, esses CRAs. E eu, particularmente, gosto desse investimento em CRA. Me corrija, o CRA ele é para investidor qualificado ou não? Tem alguns que são para investidores qualificados e outros não. Tem ofertas primárias que são para investidores profissionais, né? Ou seja, tem mais de 10 milhões em ativos financeiros, para investidores profissionais que têm 1 milhão investidos no mercado. Enfim, tem que procurar assim, os bancos e as corretoras para poder apurar, né, se esse é um tipo de investimento que tem a ver com o seu perfil e se tem a ver com, né, se está dentro ali do que você pode aportar. E IPCA mais, pessoal, que delícia, hein? Você corrige a inflação mais uma taxa, aí sim você está tendo um ganho real. Então, se você tem um CRI, um CRA, uma LCI, um CDB que seja, tanto faz, mas que te pagou o IPCA mais alguma coisa dentro de um período que você consegue entregar de liquidez, é um baita de um investimento. Tem algum os ativos que... desculpa, te cortei. Não, eu estava já lendo aqui, pode falar, perdão. E os ativos que remuneram o IPCA é algo que faz você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Não tô perdendo meu poder de compra, tô tranquilo, enfim. Acho não que tem notícia que te machuque. Porque às vezes o pessoal vê alguma coisa na televisão e já faz assim, né? Que fala assim, nossa, aconteceu alguma coisa no mercado, movimentou, já tá perdendo dinheiro. Pô, esse tipo de investimento, por mais que dê todo, pode ter greve de caminhoneiro, pode ser o que você quiser, vai dar uma movimentação em bolsa, vai machucar os seus outros investimentos, mas esse tá lá bonitinho, te entregando paz. Nossa, eu acho que paz também não tem nada mais gostoso. Para determinado parte do patrimônio, a paz é muito boa. Exato. Doutor Ricardo Gigantesco mandou uma pergunta. Tem algum produto diário que respeita o meio ambiente? E aí, Nath, o que a gente tem hoje? Bom, manda bala. Tem uns CRAs, né, que eles são emitidos, existem vários tipos de securitizadora, mas existe sim com a política de investimento ESG. Basta a gente procurar, né, procure o seu assessor de investimentos ou o seu gerente no banco, que há sim CRAs com essa política ESG. Doutor, hoje tem fundos, inclusive, que só investem em companhias ou em movimentações que estão aderindo à política do ESG. Então, hoje sim tem, e tem acessos com pouco capital. Então, a gente tem alguns fundos de investimentos que fazem esse tipo de fluxo que você consegue com R$100, R$500, já está diversificando a sua carteira e aproveitar. Hoje, que nem a Natália comentou, a parte do agro que foi que puxou, inclusive, o PIB. Se não fosse o agro, a gente não estava nessa maravilha aí de mais de 1% do PIB no período. Então, vale a pena deixar no radar para que vocês não deixem de usufruir. Vamos fazer um batidão rápido aí, para a gente deixar gravado. Tesouro direto, o dinheiro vai para quem?
Tesouro Direto vai para a dívida do governo. Boa, emprestou dinheiro para o governo, pessoal. Só para vocês saberem do seu dinheiro, saiu do seu bolso, vai para quem? Então, se você for escolher um tesouro direto, seu dinheiro está indo para o governo, CDB, Vai para o banco. CDB para o banco, está ajudando lá o emissor, CDB do banco, sei lá, Máxima, Banco Original, Banco Itaú, então você está emprestando dinheiro para o banco. E a LCI está indo para os financiamentos imobiliários, e a LCA vai para o agronegócio. E quem é mais apetitoso a risco tem as debêntures também, que nada mais é. Fala aí, manda bala com as debêntures. A gente ainda tem possibilidade de investir em debêntures incentivadas, que essas são líquidas, isentas de imposto de renda. Então, é algo também bem legal. Lembrando que debêntures, elas não contam com FGC. Então, a gente tem que pesquisar bastante a empresa antes de investir, né? Que são dívidas, antes de investir na dívida dessas empresas. A gente tem que estudar bastante. Olha aí, pessoal, se você achou que renda fixa era fácil, já toma aí uma primeira live para você entender o quanto é o universo gigantesco. Você pode emprestar dinheiro, você pode emprestar dinheiro para o banco, você pode emprestar dinheiro para as empresas através das debêntures, você pode atrelar juros, você pode atrelar inflação, e você já não pode mais deixar depois dessa live de fazer um cálculo básico se o seu dinheiro está rendendo acima da inflação. Caso não, é a hora de realmente você procurar uma ajuda e buscar meios de alternativas para rentabilizar o seu rico dinheirinho, principalmente nessa diretriz que é muito bem utilizada, inclusive, para conservação de patrimônio, né, e reserva de emergência. Mais uma pergunta muito legal que é do Adriano. Com o novo formato dos bancos atuais, a concorrência pela captação pode potencializar as taxas de renda fixa? Pode sim, né? Concorrência, né? A gente tem alguns sites de pesquisa que dá para a gente ver na visão macro quais são as taxas que os bancos estão praticando. Então é bom para a gente não ficar só atrelada a um banco. Ou investimento em corretoras é legal porque corretora geralmente tem um portfólio vasto e trabalha com ativos de várias financeiras, né? Sim. Mas é legal a gente entrar nesses sites, não sei se pode divulgar ou não, enfim. Por favor. Nesses sites do IUB, né? Que dá pra gente ver as taxas que o mercado tá praticando. É interessante a gente entrar lá e consultar antes de investir. Legal, muito bom. É porque hoje eu já vi banco emitindo CDB de mais de 150%. Porque está precisando captar para emprestar na outra ponta, então, como está tendo esse lance de concorrência realmente de fato, a sua pergunta é muito pertinente, Adriana. Está gerando sim um desconforto, porque normalmente os bancões eram soberanos, né? Então o bancão pagava 90% do CDI e o brasileiro já aportava, não contestava, né? A nossa educação financeira sempre foi muito pequena e a gente sempre foi diretamente nessa primeira consultoria do gerente, por aí vai. Então, os bancões emitiam títulos aí de CDBs a 90% do CDI, independente de qual era a taxa. Você abraçava a causa porque você não tinha conhecimento. E na contrapartida você tem lá o fundo garantidor te garantindo, independente do banco e etc., ali dentro da corretora, dentro da DTVM, e entregando ali, 150% do CDI. Quando a taxa estava 2%, a gente até brincava, é 150% de nada. Então não mudava muita coisa ali no seu capital. Agora com a taxa subindo, sair de um 90% do CDI para 150% faz uma diferença bem razoável para o seu bolso. Faz. E vale ressaltar que a remuneração ela está atrelada ao risco. Então, antes também de investir, enfim, consultar essa plataforma de taxas, vale ressaltar que é bom consultar o rating dos bancos para quem é extremamente conservador. Quem investe no CDB, claro que tem a garantia do FGC, mas para quem é bastante conservador e gosta de aplicar o seu recurso apenas em bancos com rating AA, instituições com rating AAA, AA, vale, esse banco aqui é super conhecido, mas a remuneração dele não está tão boa quanto o banco tal. Então, o rating, a classificação do rating, então, ela tem muita influência em cima das taxas, né? Isso a gente tem que prestar bastante atenção também.
E legal, né, pessoal? Porque, por exemplo, pô, imagina só, um Itaú Unibanco da vida, com o rating que ele tem, tudo bonitinho, e obviamente ele vai pagar menos do que lá um banco menor que está precisando do dinheiro, né? Então o Itaú está fazendo o giro, né? Ele está aumentando o seu laço e tem bancos que estão realmente precisando para da outra ponta poder atender o valor do crédito. Então isso é muito importante vocês entenderem. Repito, se você comprou um CDB, você está ajudando nesse giro do banco, você está ajudando o governo no tesouro. Esse mecanismo é muito legal de entender para você simplesmente não clicar lá em a comprar, aprovar, sem saber o que está rolando. Qual a melhor opção? CDB, LCI, LCA? O que você pode prestar de consultoria aberta aí na internet, Nath? Ou você quer que eu tome essa? Olha, posso pegar e você me dá um help. O Bora. que acontece? Em relação ao CDB, LCI e LCA, os dois últimos, eles não têm incidência de imposto de renda. Então, assim, existe uma taxa de equivalência, depois, se você puder colocar para o pessoal, é uma conta basicona, assim, que a gente faz em relação a, eu tenho uma LCI com 88% do CDI. Como é que eu vou saber se ela é mais interessante do que um CDB? É um cálculo básico, né? Que você divide o 88, por exemplo, já que é esse exemplo que eu estou citando, né? 88 dividido por 1 menos a alíquota de imposto de renda que incide, né? Vamos colocar um CDB de 1 ano, que tem uma alíquota de 20%, né? Até 360 dias, que tem uma alíquota de 20%. 1 menos o 20 já dividido por 100, que a resposta dessa conta é justamente a equivalência do CDB. Vamos colocar aí 113%. Então, para você comparar banana com banana, não pera com Sim. banana. Exatamente. E dessa forma, pessoal, e também tem as liquidez, né? Então, a LC e a LCA tem o benefício do não imposto de renda, de não tributação, mas a grande maioria deles você vai ter um vencimento. Você só vai conseguir movimentar o dinheiro naquele tempo. Agora já tem CDBs que não, já te entrega uma liquidez diária, então você precisa entender realmente o quanto que você pode travar esse recurso para que você possa diversificar dentro do renda fixa. E essa live é uma presta atenção para você, investidor, porque, repito, agora o renda fixa você tem que diversificar. Você tem que ter um CDB lá, pós-fixado, bonitinho, para que você possa clicar e aproveitar uma outra oportunidade, ser sua reserva de emergência. Você tem LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, bombando de pagando ali uma rentabilidade legal para que possa atrair você. E aí você constitui um recurso de um formato bem inteligente e também rentável. O renda fixa voltou, né? Então, repito, quando estava 2%, era muito difícil falar de renda fixa. Porque não andava, a inflação corroía já na hora de você clicar em comprar, você perdia dinheiro. Agora, ficou negativo, né? Em março de 2020, na pandemia, com todo mundo sacando, a gente viu fundos de renda fixa ficar negativo. Então, o mercado secundário estava liberando a qualquer preço. Agora não, marés mais calmas, alta de juros, agora a renda fixa fica bem evidente. Eu acho legal, fica um convite para vocês também, pessoal. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, manda um inbox para a gente no que diz respeito a prazo, como é que funciona o mecanismo de um CDB, como que eu identifico, o que é esse IPCA+, que vocês falaram, que é tão bom assim. E a gente fica numa dívida dupla, né? A gente tem o Boletim Focus, a gente precisa passar aqui o link do Boletim Focus e o link do site para que vocês possam fazer esse comparativo aí do que está rolando das taxas dos bancos, para que vocês consigam entender se as orientações que estão passando para você são boas ou não. Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos aqui à disposição de vocês, temos mais uns 10 minutinhos. Perguntou, a gente respondeu. Pergunta aí, gente. Eu tô vendo um monte de coração. Isso é legal, isso é bom. E que aula, hein, pessoal? Jamais você imaginou que a gente traria uma renda fixa dessa forma para vocês. Além dos CDBs, além da poupança. A gente está na hora, né? Pô, chegou na hora de a gente ter mais informação, pessoal. O maior propósito dessas lives certamente é trazer um conteúdo para que você saia desse movimento tradicional e fique mais justo, né? As oportunidades para cada investidor. Então, Nath, acho que o pessoal matou aí a jogada com esse lance do conhecimento.
Repito, caso alguém tenha alguma dúvida e queira passar aqui no particular, a Natália ela faz parte de uma mesa, né, de renda fixa de uma corretora, então o conhecimento realmente é muito vasto. A gente está aqui à disposição para que seja o melhor possível para vocês diversificarem o dinheiro de vocês de um formato bem inteligente. E não se esqueçam, renda fixa hoje pode ser muito rentável, tá? Fiquem de olho nessas emissões dos bancos, principalmente, que estão trazendo aí a porcentagem do CDI bem alavancada, por 150% do CDI. A gente vem acompanhando, tem banco pagando cashback, você já entra ganhando mais 1%. Então é genial. Olha lá, o Rodrigão colocou aqui já do site do Banco Central, do Boletim mesmo. Fox. Já vou deixar Tá fixado. certo. E vou tentar fazer uma promessa, hein? A partir da próxima segunda, a gente colocar também, depois do Morning Call, todo o movimento do Boletim Fox. Sai às 8h25 da manhã. Então, depois que postou o Morning Call, a gente coloca também aí o movimento para vocês poderem acompanhar. Algo para finalizar? Alguma mensagem motivacional para os nossos ouvintes? Fazer um convite, né? Não sei se você quer falar ali a corretora. Fique à vontade para você dar os seus agradecimentos aos ouvintes. Estou vendo bastante gente aí da corretora, da Necton, corretora na qual eu faço parte, né? Também do grupo BTG. Gigantesco. Estou vendo bastante gente aqui. Que bom, gente. Obrigada pela participação. Fico feliz. Nath, obrigado você pela sua disponibilidade, por transmitir Imagina. esse conhecimento. Inclusive, amanhã eu vou estar fazendo uma visita lá na Necton, acompanhando ali o pessoal. E acompanha a gente aí. A Necton é muito interessante para essa parte de distribuição. Quem quiser saber também mais sobre a corretora, pode deixar um inbox aqui que a gente distribui para vocês. De novo, o importante é que o seu dinheiro esteja bem alocado dentro de um lugar que você confie e de um lugar que esteja rentabilizando de fato o seu dinheiro. Certo? Podem me enviar um direct também, fiquem à vontade. Meu Instagram é Natália Cipriani. Pode enviar quando quiserem, que eu vou responder todo mundo. Fechado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Natália, muito obrigado. Até uma próxima, para que a gente possa fazer aí os comentários da parte de renda fixa. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês no canal aqui da Conecta. E também, que vocês precisarem, estamos à disposição. Prazer foi meu. Valeu, gente. Beijo. Até mais. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.